César Fittipaldi aqui, do Fittipaldi Online, do blog, página do Facebook, etc e tal. Eu gravei um vídeo ontem, mas infelizmente a qualidade não ficou de acordo. Então eu resolvi regravar hoje, fazendo umas considerações sobre o estupendo Grande Prêmio da Itália de ontem, onde a Nossa Senhora do Imponderável abriu seus mantos, né, para que nós tivéssemos uma corrida com um pouco mais de alternativas, saindo daquela mesmice, daquele script pré-aprovado lá no começo do ano, onde só o Hamilton e a Mercedes. Na realidade, a prova começou como de costume. O Hamilton disparou na frente, estava abrindo uma vantagem confortável. Evidentemente, ele está numa fase abençoada de sua carreira, está no topo da forma, uma comunhão total com o equipamento, com a equipe, com ele mesmo, né? E tudo caminhava para mais do mesmo, até que um acidente, na realidade não um acidente, uma quebra do Magnussen, coitado, estava se arrastando lá atrás. Ele parou num lugar considerado perigoso pelos organizadores. Aí entra aquela mentalidade americana de NASCAR, né? Deram uma bandeira safety car, bandeira amarela, e por alguns momentos a entrada do pit lane estava impedida, estava proibida. Só que a Mercedes falhou, a Mercedes e a Alfa Romeo, e mandaram o Hamilton, que estava liderando a corrida, quis dar um pulo de gato, como se ele precisasse disso, ele já estava à frente confortavelmente, e o Giovinazzi pararam e foram eventualmente punidos com um acréscimo de 10 segundos no tempo, mais um stop and go, que significa entrar nos boxes. Apesar que em Monza é rápido, mesmo assim são 20, 22 segundos perdidos, que numa prova disputada numa pista tão rápida, com tanta velocidade, onde as ultrapassagens se tornam difíceis devido às características aerodinâmicas dos carros, é muito difícil recuperar. Bom, logo em seguida houve um acidente meio forte do Leclerc, né, que se perdeu um pouco na parabólica e acabou derrapando e batendo forte, e os organizadores, seguindo o regulamento, resolveram dar bandeira vermelha. Tem uma regra um tanto quanto controversial que foi feita na realidade para a bandeira vermelha em dias de chuva, que é o mais comum, onde os pilotos podem trocar os pneus. E aí que o Stroll se deu muito bem, porque ele era um dos poucos, se não o único, que ainda não havia parado para a troca de pneus. Então ele estava entre os líderes, porque ele foi ganhando posições assim que os outros foram parando, e acabou saindo na frente na relargada que aconteceu pouco mais de 20 minutos depois. Mas ele não fez uma boa relargada, foi ultrapassado pelo Gasly, que soube conduzir seu carro de maneira muito consciente, né? Eventualmente o Sainz passou o Stroll e começou a se aproximar bastante do Gasly no final da prova, criando emoção. Ambos os pilotos são jovens, ambos ainda não venceram, apesar de relativamente experientes. Então significava que qualquer que vencesse, e inclusive o terceiro, que era o Stroll, seria uma novidade. E foi muito legal isso para a Fórmula 1, porque é sangue novo, dá uma rejuvenescida. Eu gostaria de ressaltar também a atuação do Norris, que foi sólida, foi ofuscada sim pela do Sainz, que ali tem uma rivalidade bem interessante. Dois jovens famintos leões, né, pilotando a McLaren. Como o motor da AlphaTauri é Honda, eu gostaria de ter visto a cara do Alonso, que falou há um tempo atrás que o motor da Honda era o motor de Fórmula 2. E numa pista veloz daquela, motor conta muito. Quinto lugar, o Bottas, absolutamente apagado. Aí mostra a diferença realmente de talento entre o Hamilton e o seu companheiro. É sabido que no trânsito, no tráfego, as dificuldades de ultrapassagem devido aos muitos apêndices aerodinâmicos são muito grandes. Cada piloto ajusta o carro de acordo com as suas características. Tem piloto que gosta do carro saindo de traseira, outro saindo de frente. No entanto, o Bottas realmente ficou devendo nessa corrida. Depois do Bottas chegou o Ricciardo, o pessoal insiste em falar Ricardo, para mim é Ricciardo. E ele fez uma corrida sólida,
tirando o que dava da Renault, que vem em evolução não tanto quanto na Bélgica, onde eles se classificaram e correram melhor, seguido pelo Hamilton, que fez uma grande corrida de recuperação, como era de se esperar, o Ocon, que andou tendo umas atitudes antipáticas no treino, bloqueando gente, está dirigindo de uma forma não muito saudável. A gente precisa conversar depois sobre isso. Kvyat, que é o Bottas do time B, né? Ele sempre está ali fazendo uns pontinhos, é um piloto que já alcançou a maturidade. E o Pérez, que teve uma série de problemas e foi totalmente ofuscado pelo seu companheiro Stroll nessa corrida. Não era o dia dos pilotos cujos nomes começam com V. Verstappen quebrou, e Vettel também perdeu os freios, foi reto no final da reta, teve que parar o carro, etc. Marcou um resultado razoável do Latifi na despedida da família Williams, da equipe Williams, que, como todos sabem, foi vendido para um fundo de capitais. Muita gente se lamentou, etc. O fim dos garagistas. Gente, eles não são garagistas há décadas. Desde os anos 80, quando eles tinham um apoio forte, parceria com Honda, depois Renault, foram campeões com Alan Jones, com Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alan Prost e Damon Hill, Jacques Villeneuve. Isso não é garagem, é uma equipe, é uma empresa que empregava 1000 pessoas. Nunca gostei da política de RH do Williams, acho ele muito injusto. Até uma curiosidade, eu convivi quando morava na Inglaterra com o Tony Trimmer, que é um ex-piloto de Fórmula 1, e que foi mecânico do Frank Williams. Inclusive, durante meses dormiu no sofá da sala da casa do Frank Williams e contou muitas histórias. Lá atrás, o Frank Williams era um cara fantástico. Ele era batalhador, ele conseguia alguns recursos. Começou com Piers Courage em 1969. Ele era jovem, tinha 27, 28 anos de idade, montou uma equipe, naquele esquema, um caminhão, um chassi, 2 motores, 3 mecânicos, né? Isso realmente é romântica, é bonita, e ver onde ele chegou. Pastou pra caramba nos anos 70, aquele Politóis, o José Carlos Patti, Henri Pescarolo, depois os Iso Marlboro, torci muito pelo Arturo Merzario, alugava o segundo carro para o piloto do país em que se realizava a corrida, teve um estupendo segundo lugar com o Jacques Lafitte em 75 em Nürburgring, Grande Prêmio da Alemanha, os pontos altos. Depois ele se associou ao Walter Wolff, que acabou tirando ele da equipe. Ele voltou mais tarde com o Patrick Neve, com o March comprado de segunda mão. E o grande pulo do gato dele foi se associar ao Patrick Head, que era um desenhista muito bom. Aí eles profissionalizaram a equipe, cresceram, se tornaram gigantes. Mas consta no currículo deles, eles despediram pilotos que haviam acabado de ganhar o título mundial, que foi o caso do Mansell, o caso do Prost, o próprio Damon Hill. O tratamento que eles davam aos pilotos não me despertava simpatia, ou seja, eu não conseguia torcer para a Williams. Não é uma equipe, se descaracterizou daqueles garagistas. E as pessoas lamentando o final do envolvimento da família com a equipe. Primeiro, eles foram incompetentes, eles têm um motor Mercedes, estão andando lá atrás, então incompetência de gestão de projeto. A menina Claire Williams, ela talvez até seja bem intencionada, mas não foi bem sucedida. E segundo, eles saem com os bolsos cheios de dinheiro. Não sei o que tem para lamentar aí. A fase é diferente, o mundo está diferente, para bem ou para pior, a gente não sabe, mas que está diferente, temos que reconhecer esse fato. Pessoal, esse vídeo está ficando um pouco longo, eu não vou falar agora da Fórmula 2, até porque não tem muito o que falar das outras categorias. Prometo durante a semana voltar e fazer um videozinho mais atualizando outras coisas. E final de semana tem Mugello, que é uma pista nova no cenário da Fórmula 1, despertando bastante curiosidade. É GP da Toscana, uma região maravilhosa da Itália. Um abraço para todos, ficamos por aqui, até mais.